Lição 6. Olha, pessoal, o bom pastor e as suas ovelhas. Lição 6. O bom pastor e as suas ovelhas. Do segundo trimestre de 2024. Escola Bíblica Dominical da CPAD. Hoje nós vamos aprender tudo sobre o bom pastor e as suas ovelhas. Qual a diferença entre o pastor e o mercenário? O que é mercenário? Qual a função e as qualidades de um pastor? Tudo isso nós vamos aprender nessa lição 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Tá aí. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva. Ministro aula de teologia nesse canal e Escola Bíblica Dominical. Estamos ministrando aula de teologia em 20 países e 27 estados brasileiros. Tá bom, pessoal? Se você quiser aprender a palavra de Deus, se inscreva nesse canal, que aqui nós temos Escola Bíblica Dominical, Teologia e a Bíblia Sagrada, tá bom? Eu já ministro aula de escola dominical desde o ano 95 e teologia desde o ano 90, 25 anos. Texto áureo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas sou conhecida. João 10 e 14. Jesus dizendo em João 10 e 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecida. O pastor conhece as ovelhas. Está lá em Jeremias. Procura conhecer o estado das suas ovelhas. O que é a palavra pastor? Pastor do original é pastor. É aquele que dá pastos para as ovelhas. Pastor, pasto. Ovelha. Aquele que dá pasto. Aquele que dá alimento. Aquele que dá nutriente às suas ovelhas. Esse é o pastor. Tá bom? E Jeremias, como eu falei, procure conhecer o estado das suas ovelhas. Porque o pastor é aquele que vai conhecer, visitar, guiar, alimentar, proteger. Pastor é aquele, no tempo de Jesus, o pastor, no tempo de Moisés, de Davi. Pastor é aquele que cuida de ovelhas, protege as ovelhas, guarda as ovelhas, alimenta as ovelhas. Então o verdadeiro pastor é aquele que diz, irmã, você está precisando de uma cesta básica? Entendeu? Recentemente, uma aluna de teologia me perguntou, pastor, perguntou para mim, é certo o pastor me ligar na minha casa para cobrar o meu dízimo? Eu falei, errado, porque o dízimo se dá por amor, não é para cobrança. Ei, se atrasou o dízimo, dá o dízimo. E essa irmã que eu estou falando, que é minha aluna, ela está desempregada, meu irmão, está sem dinheiro em casa, sem cesta básica, e o pastor ligou para cobrar o dízimo dela. Sabe o que eu falei para ela? Vá lá na sua igreja, diga ao pastor que está desempregada, que não tem dinheiro para dar dízimo e ainda pede uma cesta básica. Se ele te der uma cesta básica, ele é homem de Deus. E se ele negar a cesta básica, ele não é homem de Deus. Ele é tudo menos pastor, mercenário. Por quê? Se uma ovelha vem me pedir uma cesta básica, a função da igreja é o quê? Dá. Meu irmão, se uma igreja negar a cesta básica para qualquer pessoa da igreja ou fora, essa igreja não é igreja. É lógico que de preferência para os irmãos da igreja que estão passando necessidade. Mas cesta básica não se nega nem para um ímpio visitante vizinho. O vizinho da igreja, ele não é crente da igreja, não vai na sua igreja, mas ele está precisando, passando fome, pedindo uma cesta básica, você não puder ajudar, meu irmão, você é um mercenário, tem que ajudar crente, não crente, qualquer pessoa. Cesta básica é sagrado, é o mínimo que uma igreja pode fazer para a sua sociedade, é dar uma cesta básica. Verdade prática. Jesus é o bom pastor e nos pertence a sua igreja e as suas ovelhas, seu rebanho. Jesus, o bom pastor. Todo homem é falho. Já vi vários pastores contar suas fraquezas, que teve queda. Jesus é o pastor por excelência. Nós temos pastores humanos, mas nós não devemos olhar para ele. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
Porque se você olhar para o homem e ele cair, você vai cair também. Se ele pecar, você vai pecar. Os santos, os homens, os pastores, é exemplo dos fiéis, é espelho. Mas o alvo é Cristo. Eu não vou me desviar porque um pastor A ou B pecou ou caiu. Não. Jesus nunca pecou, nunca caiu e nunca vai te desamparar. Você segue você está servindo a Deus, não é o homem. Entendeu, pessoal? Que já vi muita gente dizendo, não vou mais naquela igreja não, porque o pastor falou mal de mim, eu vou desviar, porque o irmão me maltratou, falou mal comigo. Meu irmão, se você não quer ficar naquela igreja, procura outra igreja para servir a Deus. Ou você está servindo ao homem. É igual um doente. Um doente está no hospital, aí o médico maltratou ele, eu vou embora para casa. Para quê? Para morrer com tua doença? Se o médico te maltratou naquele hospital, vá para outro hospital, mas você precisa ser cuidado. Introdução. Nessa lição estudaremos o capítulo 10 de João. Destacamos a figura de Jesus como bom pastor. Ele é o que protege as ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Jesus, a porta das ovelhas. O que é a porta das ovelhas? O contexto desse capítulo é antecedido do capítulo 9, que Jesus conversa uma breve sobre fariseu, encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. Então Jesus é a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá as suas vidas para a igreja. O bom pastor dá a sua vida para as suas ovelhas. O mercenário só quer dinheiro. Liga cobrando. Eu já escutei 2 testemunhos. Um foi o meu, de uma aluna minha. Pastor, melhor dizendo, o pastor ligou para a irmã. Ô irmã, você não vai dar dízimo não? Está atrasada. A outra foi uma Assembleia de Deus aí, vou nem dizer o ministério. A minha irmã, e o pastor foi lá, bateu na porta. Ô irmã, cadê o teu dízimo? Cobrando dízimo na porta do crente. Que baixaria, que coisa feia, que coisa ridícula. A igreja tem que levar suplemento para os seus membros, não cobrar dinheiro. Mas não deu dízimo. Problema, procura saber. Por que esse pastor não ligou para a irmã? Ô irmã, você não está dando dízimo, quero saber o porquê. Você está desempregado, você está triste com a igreja, você está precisando de alguma coisa. Porque se você não estiver dando dízimo, é porque você está carente, está precisando de ajuda física, de uma cesta básica, é isso? Então esse é o verdadeiro pastor. Se tiver, pastor, de ligar para cobrar, cobre, mas procura saber o porquê. Ô irmã, você não está dando dízimo não? Não. Mas o porquê? Você está desempregada? Você está precisando de cesta básica? Está precisando de ajuda? Esse é o certo, meu irmão. Você não quer ligar para cobrar? Eu não ligo para cobrar. Dízimo dá quem quiser. É por amor, não é por obrigação. Isso é uma coisa ridícula, cobrar dízimo de membro. E ainda pior, sem saber a situação. Igual dessa minha aluna. Está desempregada, não tem nada em casa e o pastor está cobrando dízimo. É maluco. Esse aí não é pastor, é mercenário. Mercenário cobra dízimo dos irmãos sem procurar saber o estado da ovelha. Entendeu, meu irmão? A porta das ovelhas. Nessa parábola, Jesus entra num capítulo. Olha aí, Jesus falou, eu sou a porta. Você já viu Jesus cobrando dízimo? Não. Já viu Jesus cobrando alguma coisa? Não. Jesus não cobrava nem oração, nem jejum, nem nada, meu irmão. É voluntário. Você tem que orar para ter uma devoção com Deus, você tem que jejuar para ter uma vida espiritual. Mas Jesus não cobrava isso aí da sua igreja. Nem tampouco o dízimo. Aonde Jesus cobrou Pedro? Pedro, você está atrasado com o teu dízimo. Não, meu irmão. João, Judas, não. Jesus é a porta de recurso, não de cobrança. Eu acho que se um pastor está cobrando o dízimo, deve ser 2 coisas. Primeiro, porque essa igreja deve estar quebrada. Não ter nem dinheiro de pagar o aluguel. Entendeu? Segundo, ou o pastor quer só tumultuar riqueza para ele.
Porque tem o pastor e o mercenário. Eu sempre falo, tem o pastor e o pastel. Qual a diferença do pastor para o pastel? O pastor é cheio do espírito, o pastel é cheio de carne. A mensagem da porta significa que é contido na frase eu sou a porta. É bastante claro que existe o caminho exclusivo do reino de Deus. Jesus é a porta do céu, é a porta do aprisco das ovelhas, é a porta da alegria. Jesus é a porta de tudo. Ele falou, eu sou a porta das ovelhas. O que ele queria dizer? Eu sou o recurso das ovelhas. Eu sou o que guarda. Quando está de noite, as ovelhas entram na porta. Eu sou a porta. Isso é Jesus. Jesus ensinando aqui. O aprisco das ovelhas. O versículo 6 indica que é narrada com o nosso aprisco. É um lugar fechado onde as ovelhas ficam à noite. Durante o dia elas saem para caminhar, para pastar, comer pasto, comer capim. Literalmente capim, meu irmão. A ovelha come mato, igual o bode, igual o carneiro, o boi, o cavalo. Os animais comem mato. A ovelha come mato. A gente fala pasto, mas é capim mesmo. Capim do mato. Então, o aprisco é o curral das ovelhas. Mas as ovelhas, Jesus falou, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, toda igreja tem um salvo, tem vários salvos em Jesus. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente na edificação de pedras. Pedras em volta, as ovelhas ficavam presas lá. À noite, para dormir. Porque de dia era solto, meu irmão. Era solto e o pastor ficava olhando contra lobo. Falar em lobo, o pastor de vez em quando, ele toca na ovelha assim, ó, na cabeça com um cajado. Quando ele toca a ovelha que é verdadeira, fica quietinha. Quando ele toca no lobo, o lobo já se revela. E para que serve o cajado do pastor, hein? Vocês sabem o porquê? Vou te explicar. O cajado do pastor serve para 3 coisas. Primeiro, tem a ponta, porque ele vai defender as ovelhas de urso ou leão, como Davi defendeu de urso e leão. Então presta atenção. O cajado, que a Bíblia diz, né? Tua vara e o teu cajado me consola. No Salmo 23. Tua vara e o teu cajado me consola. Olha só o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí seguindo está lá. Tua vara e o teu cajado me consola. O que é a vara e o cajado? A vara e o cajado é um só. Só que para que serve o cajado? Na ponta tinha para defender de predadores. Quando o urso, o leão vinha, o pastor se defendia com a ponta do cajado. Primeiro ponto. Segundo, aquela angola do cajado, igual um guarda-chuva, era para tirar a ovelha que caiu do abismo. Caiu no abismo, tira. E a terceira era a madeira, que ele poderia bater no lobo para não comer as suas ovelhas. Então o cajado tem 3 funções. A ponta para se defender de predadores, o cajado, que é aquela parte torta do guarda-chuva, né? O guarda-chuva tem a parte torta, para tirar a ovelha do buraco quando caiu, e a parte da vara, que é para bater no animal predador, ou para quebrar a perna da ovelha, né, pessoal? Porque lá em Israel, os pastores, quando tá arrebanhando as ovelhas, que tem uma ovelha rebelde que não quer vir, passa para cá, não, é a ovelha rebelde. Aí pega a vara e pá, quebra a perna. Quebrou a perna da ovelha, o pastor agora vai enfaixar e vai passar meses carregando aquela ovelha no colo, até a perna ser curada para voltar a andar novamente. O que é isso? É crente rebelde, meu irmão. O pastor está ensinando, está rebelde, vem para a igreja, não vem, para a igreja, não vem, vai para o jogo, vai para a novela, vai para a balada. Aí o pastor vai lá e pá, dá uma repreensão nele. Mas aí tem que cuidar nele, meu irmão.
disciplinou, quebrou a perna. Mas aí quem que o pastor tem que cuidar mais? Da ovelha boa ou da ovelha de perna quebrada? Da ovelha de perna quebrada. Quando o pastor der uma correção ou disciplinar o irmão, a perna dele está quebrada, ele é rebelde. Aí o pastor tem que ter um cuidado dobrado sobre a vida dele, entendeu? Falando do Salmo 23, que é o Salmo do pastor, olha só. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não tem o i. Tem muita gente que lê o i, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não existe esse i. Pode procurar aqui na Bíblia, ó. Salmo 23 e 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que todo mundo lê. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse i não tem. Segundo, o Senhor é meu pastor. É Davi que estava dizendo para Deus. O Senhor Deus é o meu pastor. Nada me faltará. Entendeu? Ele é meu pastor. Davi dizendo. Porque Davi pastoreava as ovelhas. E Davi sabia muito bem. Então, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto. Ou seja, assim como eu levo as minhas ovelhas para verdes pasto, tu me leva para verdes pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas, porque a ovelha não bebe água de cachoeira. Cachoeira é barulhenta, a ovelha fica com medo e corre. Aí o pastor tem que pegar água na mão e levar para a ovelha. Aí ele falou, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Estava no sol escaldante, mas o verdadeiro pastor ia lá, enchia a mão de água e levava para a ovelha beber. Refrigera a minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, o pastor ia andando aqui, as ovelhas iam andando atrás. O pastor ia assim, ó, as ovelhas assim, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, era o abismo. De vez em quando uma ovelha caía no abismo. Aí o pastor tinha que parar, dar atenção e tirar ela do abismo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Acabei de falar. A vara é para corrigir e o cajado para tirar do buraco onde caiu a ovelha. Tá bom, pessoal? Distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor, meu irmão, já citei aqui. O bom pastor é aquele que liga para a ovelha para perguntar se está precisando, não cobrando dízimo. Ligou para uma ovelha para cobrar dízimo, não é pastor, é mercenário. O bom pastor liga, Pai do Senhor, irmã, tudo bem? Tudo bem. Teu marido está aí? Tá. Vocês estão precisando de alguma ajuda, alguma coisa, cesta básica? Não, pastor, tá bom. Tá bom, estou ligando para saber se vocês estão bem. Agora o mercenário. Ei, irmã, nem dá Pai do Senhor. Ei, irmã, cadê o dízimo? Faz 1 ano que você não dá dízimo, hein? Tá roubando a Deus. Não procura saber o porquê que a irmã não está dando dízimo. Entendeu? Mercenário quer o dinheiro. Pastor cuida da alma. Pastor quer o bem. Mercenário quer os bens. Olha, pessoal, eu vou repetir. O verdadeiro pastor, ele quer o bem da pessoa. O mercenário quer os bens das pessoas. Entendeu? O verdadeiro pastor liga oferecendo ajuda. O mercenário liga cobrando dízimo. O verdadeiro pastor abençoa quando a ovelha vai para outra igreja. Vai embora, sai do ministério para ir congregar longe. Vai com Deus. O mercenário, eu vou te amaldiçoar se você sair da minha igreja. Esses dias eu retirei um pastor aí do meu grupo, que ele estava aprontando, eu retirei. Aí ele entrou no meu privado e falou, me coloca de volta no meu grupo. Eu falei, não. E ele falou assim, então eu vou te amaldiçoar. Meu Deus do céu. A gente não pode sair amaldiçoando, não, meu irmão. Mas a Bíblia fala, a boca fala que o coração está cheio. Quando a pessoa está amaldiçoada, ele sai amaldiçoando. Quando ele está abençoado, ele sai abençoando. Então o mercenário, ele quer os bens da pessoa. E o pastor quer o bem da pessoa.
O mercenário quer o dinheiro das pessoas. O pastor verdadeiro quer saber da alma e do espírito da pessoa, se ela está bem com Deus. Entendeu, pessoal? Pastor é divino, mercenário é do homem. Pastor vem do céu, mercenário vem da terra. Pastor é do céu, mercenário é de baixo. Cuidado, o seu pastor está querendo o seu bem ou os teus bens? Lobo vezes pastor. O pastor cuida, orienta, abraça, abençoa. O mercenário amaldiçoa. Se você sair da minha igreja, vou te amaldiçoar. Você não está dando dízimo, vou te amaldiçoar. Se você sair da minha igreja, vou te amaldiçoar. Ele só amaldiçoa, só amaldiçoa. É mercenário. Entendeu, pessoal? Conclusão. O Senhor afirmou que as ovelhas conhecem a sua voz. E reconhece. Então, meu irmão, ó, na internet tem um vídeo. Na internet tem um vídeo que o pastor fala para as ovelhas, vem! Aí todas elas vêm. Ele coloca um visitante para gritar e mandar chamar. Chame minhas ovelhas aí. Aí o visitante chama. Ovelhas, vem! Nenhuma sai do lugar. Ovelhas, vem! Nenhuma sai do lugar. Ele, terceira vez. Ovelhas, vem! Nenhuma sai do lugar. Aí o pastor da ovelha agora é a vez dele. Ovelhas, vem! Todas elas ouvem. Aí se cumpre, Jesus falou, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Literalmente, a ovelha que está lá comendo capim conhece a voz do pastor. Quando é um estranho, elas nem param de comer, continua comendo. Mas quando é o pastor que diz, para de comer, venham, elas vão. Quando o pastor é homem de Deus, as ovelhas conhecem a sua voz. E a ovelha conhece a voz do estranho. E de vez em quando, um lobo entra no meio das ovelhas, disfarçado de ovelha, cabeça baixa, para ninguém perceber, para a noite ele comer as ovelhas. Mas o pastor é inteligente, pega o cajado e sai batendo nas ovelhas. Quando ele bate no lobo, o lobo não aceita a batida. A verdadeira ovelha, ela aceita a correção. O pastor corrige uma, corrige outra, bate ali, a ovelha fica quietinha. O lobo não aceita correção, ele já retruca. Então, se o pastor bater no cajado na cabeça da ovelha, elas aceitam normal. Quando o cajado é batido na cabeça do lobo, ele... Entendeu, meu irmão? Se você corrigir um obreiro e ele retrucar, bater boca com você, ele não é ovelha, ele é lobo. O cara quer bater boca com o pastor, quer falar do pastor, quer brigar com o pastor. Esse não é ovelha, é lobo. Lobo vestido de ovelha. Tem muitas na igreja assim. Na igreja, meu irmão, é mais ou menos assim, ó, 10 crentes. 5 são as 5 virgens prudentes, que tem o azeite, são pessoas fiéis que vão para o céu. 4 são joio, são esses lobos, e 1 é demônio. De cada 10 crentes que tem na igreja, 1 é demônio. Eu provo isso aí. Lá no céu teve um demônio. Era um anjo de luz, mas se transformou num demônio. No meio dos 12 discípulos de Cristo, um era o demônio. Jesus falou, um de vós é o diabo. Então, numa igreja que tem 100 membros, 10 pessoas são usadas pelo diabo. São demônios. Tá bom, pessoal? Então, que Deus te abençoe. Um abraço. Essa é a aula 6 do segundo trimestre de 2025. Lição 6, o bom pastor. A próxima lição, lição 7. Vou mostrar os livros para vocês. Aí tá os livros de teologia, curso básico. 20 livros, o bacharel é 40. Aí, ó. Aqui é a videoaula, pessoal, ó. Aqui é minhas videoaulas, que eu estou passando aqui, ó. Aqui é a formatura que vai ter esse ano. Se você quer estudar teologia, você vem fazer a sua formatura. E aqui é o anel.
anel fino e anel grosso, tá bom? Pastor, eu quero meu anel, tá aqui. Pastor, eu quero me formar presencial em São Paulo. Tá aí, ó, o canudo, as videoaulas, os livros, tá bom? 20 livros é o curso básico. 40 livros é o bacharel. Um abraço.